Bom dia, irmãos. Bom dia a todos que estão aí nos assistindo no canal da Igreja Metodista de Taguatinga Norte. É com muito prazer que eu aceitei o convite hoje de passar a lição para vocês, a lição dos adultos. E o tema da lição de hoje é Uma Igreja que Ama. O texto base, então, vai estar lá em 1 Coríntios 13. E nós vamos estudar um pouquinho mais sobre esse assunto, uma igreja que ama. Meu nome é Milena Raquel Machado, eu sei que muitos me conhecem, eu queria te dar a liberdade de me chamar de Milena ou de mim, o que você se sentir mais à vontade. Agora nós vamos ter uma palavra de oração, para que o Espírito do Senhor conduza essa lição e nos abra o entendimento, para que nós possamos aprender dele o que ele tem para nós essa manhã. Amém? Espírito Santo, muito obrigada pelos meus irmãos, muito obrigada por mais uma manhã que o Senhor nos dá. Nesse momento eu quero pedir ao Senhor que o Senhor nos traga entendimento, que o Senhor abra, Senhor Jesus, as nossas mentes, os nossos corações e traga, Pai, a luz, Pai, esclareça a nós aquilo que o Senhor quer que nós entendamos melhor da Tua Palavra. Que essa lição possa alcançar, Pai, muitas pessoas, que os meus irmãos também coloquem em prática, Senhor, na nossa comunidade, em suas famílias, e que nós possamos levar o Seu amor, Pai, através de tudo que nós aprendamos, Senhor Jesus, nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Eu quero te convidar, então, para que a gente possa ler o nosso texto base, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler todo o capítulo, e se você tiver aí com a sua Bíblia, ou pode acompanhar também aqui na tela, amém? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Bom, esse texto é muito lindo, né? É muito conhecido. E com ele, o objetivo da lição de hoje é que nós possamos refletir sobre o amor cristão e sua relação com a obediência aos preceitos do Senhor, motivar a vivência prática do amor na nossa comunidade de fé e identificar quais são os desafios que o amor de Deus nos apresenta. Bom, para o início, de tudo, nós entendemos que uma igreja que se empenha por viver a sua espiritualidade apoiada na sabedoria de Deus, certamente ela cresce em fé e adquire maturidade espiritual a ponto de saber discernir que todos os seus atos, eles precisam ser feitos com amor. Uma igreja madura, então, a gente entende que é uma igreja que ama, uma igreja que tem a prática do amor.
Porque o amor, ele é mais que um sentimento. O amor, ele é uma decisão. Essa decisão, ela é pautada nas nossas escolhas, atitudes, nos nossos relacionamentos e nos nossos relacionamentos, quer no âmbito individual, conosco mesmo, quer no âmbito comunitário, com a nossa comunidade de fé, né, que é a nossa igreja, com a nossa família, no nosso trabalho, na sociedade, aonde quer que nós possamos nos relacionar com as pessoas. Se nós formos ficar esperando sentir ou depender das nossas emoções para que nós possamos agir segundo o amor, provavelmente a gente vai ficar apenas na teoria, nós não vamos para a prática, porque o amor, ele não depende das nossas emoções, é necessário tomar uma atitude, ter a escolha de agir em amor. E nós vamos então ver o que esse capítulo 13 de 1 Coríntios, ele nos ensina sobre isso. O capítulo 13 de 1 Coríntios, ele é, na verdade, parte de um bloco. Ele vai começar ali no capítulo 12 e vai até o capítulo 14. E o apóstolo Paulo, né, que é o autor dessa carta, ele propõe a confrontar a comunidade ali de Coríntios diante de algumas situações ruins e de alguns conflitos, de divisões e contendas que eles estavam vivenciando. A gente vai ver isso ali então no capítulo 11, versículo 18. Para tratar então, né, desse assunto, dessa divisão que estava acontecendo naquele contexto, Paulo então vai começar no capítulo 12 dizer a importância que nós temos como corpo de Cristo. Cada um de nós temos uma função. Nós não somos mais ou menos importantes uns que os outros. Então Paulo vai enfatizar ali para aquele povo de que nós, como cada um parte de um corpo, somos importantes e nós aperfeiçoamos uns aos outros, certo? Compreender isso, então, segundo Paulo, é importante para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Esse é o objetivo de nós sermos um corpo, né? Cooperarmos uns com os outros. Nesse sentido, do que é mais ou menos importante, o apóstolo cita os dons espirituais, porque para aquela comunidade ali em Corinto, era muito importante, eles valorizavam muito os dons espirituais. Mas o que Paulo então está querendo descrever é que mais importante que os dons espirituais, mais do que valorizar os dons espirituais e até mesmo discutir quem é mais importante, aquele que tem esse ou aquele dom, é que o fundamento tem que ser o amor. Não importa se você tem o dom de profecia ou o dom de línguas, nada disso nos distingue como mais importantes. O mais importante é o amor, agirmos em amor. Ao apresentar então a igreja como corpo de Cristo e mencionar a importância do amor acima de qualquer dom, Paulo então procura reconduzir a comunidade ali para o centro do Evangelho. E que, segundo esse autor, então, o centro do Evangelho é a prática do amor. 1 Coríntios 13, então, é um texto muito conhecido. Ele tem uma base, né, como o poema bíblico do amor. Ele é conhecido como o poema bíblico do amor. O amor é, de fato, o tema que é exaltado no texto. A palavra amor, ela se repete 9 vezes no texto, e ele, ao longo do capítulo, não retrata, não fala o nome de Deus, de Jesus e nem do Espírito Santo. Eu não sabia se você sabe, eu não sabia sobre isso, não sei se você sabe sobre isso também, mas eu achei muito curioso, apesar de não falar, né, no nome de Deus, de Jesus ou do Espírito Santo, é um texto onde ele é muito conhecido. Ele não tem uma base exclusiva espiritual, mas ele é bem humano. Certamente ele interessa a qualquer pessoa, né? Nós sabemos que ele pode ter acesso a qualquer pessoa e muitos conhecem esse texto.
A palavra amor, ela nos remete às relações interpessoais. Sempre quando a gente pensa em amor, a gente pensa que a gente está amando alguém. É o amor que permite o convívio e o desejo de estar, de permanecer entre as pessoas, né? Que se conhecem mais proximamente. Por exemplo, na nossa família. Por vezes nós temos algum tipo de conflito, algum tipo de atrito, né, entre a nossa família, mas é o amor que nos faz sustentar, sabe? Faz procurar resolver esses conflitos e esses atritos. Para fins didáticos, né, para a gente entender melhor esse texto, a gente pode separar ele em 3 partes. A primeira parte seria então do versículo 1 ao versículo 3, a segunda parte dos versículos 4 ao 7 e a terceira parte seria do versículo 8 ao 13, sendo que a ênfase de todo o capítulo e de todo o texto, Paulo conclui ali no versículo 13. Vamos falar então um pouquinho ali da primeira unidade, do versículo 1 ao versículo 13. Esses primeiros versículos, eles vão sempre trazer ali a frase ainda que, e no meio dela a palavra se. Por quê? Paulo está trazendo ali nesses 3 primeiros versículos uma conotação de condição, certo? A repetição dessa palavra, ela busca chamar a nossa atenção para o tema principal, que é o amor, certo? O amor é critério e pedra de tropeço, justamente para os melhores e mais nobres exteriorizações, ações para fora da comunidade religiosa. Ou seja, sempre que Paulo ali vai enfatizar a palavra amor, ela pode ser tanto um critério como uma pedra de tropeço, ou seja, a condição que ele dá nesses primeiros versículos é de que nada vale sem amor. O amor, ele relativiza as manifestações mais conhecidas em Corinto. A palavra aí para dom de línguas no grego, então, é glossália, o dom de profecia, que é o conhecimento e a fé capaz do impossível, são os conhecimentos, né, da profecia, a renúncia radical, que é a distribuição das posses, e o martírio. Ou seja, todas essas exuberantes obras religiosas, elas não vão ter valor em si. Diante do amor, elas caem aos pedaços. Em suma, sem amor, qualquer gesto é nulo. Essa primeira parte, então, ela vai enfatizar e ela traz para nós de que o mais importante não são os dons, como o dom de língua, o dom de profecia, ou o fato de nós abrirmos mão de todas as nossas posses ou até mesmo da nossa própria vida. O mais importante, e se nós não agirmos diante disso tudo em amor, nada vale. A segunda parte, que é dos versículos 4 ao versículo 7, ele vai trazer algumas características do amor. Ele vai falar então, Paulo ali vai dizer o que é e o que não é amor. Bom, essas afirmações então, elas falam do amor em ação, o amor na prática. Não se trata então de exaltar o amor como uma virtude, mas de historizar a ação ou de encarnar a prática. Ao decantar o amor, o texto invoca ao agir, né? Isso foi um autor quem disse, e a gente destacou aqui como muito importante. O amor, então, ele é um tema no meio de outros temas. Ele não é um tema no meio de outros temas. O amor, então, ele é a base de tudo. O amor é o mais importante. Não há no texto nenhuma exaltação, então, a quem ama. Não é o fato principal quem ama, mas em si o amor ágape, que é a atitude. Na parte final, então, a gente separou em 3 partes. A primeira falou ali sobre a condição, a segunda parte sobre a característica do amor e agora a final, a terceira parte, do verso 8 ao verso 13, Paulo vai ressaltar então
a durabilidade do amor. Quando ele vai dizer ali no versículo 8, na parte A, que diz: o amor jamais acaba. Ele também vai retomar essa afirmativa no verso 13, quando ele declara que o amor permanece. Bom, a profecia, o dom de língua, que é aí essa palavra glossália, e o saber, que é a ciência, todos esses dons, eles são provisórios. O amor, então, ele é o caminho sobremodo excelente, porque ele não acaba, ele permanece. Tudo isso tem fim, é finito, mas o amor não. A fé se baseia no que Deus fez. A esperança se dirige para o que Deus fará. O amor é permanente, presença da salvação. É o vínculo da perfeição. Como tal, é maior. Esse mesmo autor vai trazer essa afirmativa e ela vai nos trazer então de que a fé ela é importante, sim, porque ela vai nos remeter ao que o Senhor já fez. A esperança vai nos dirigir para o futuro, daquilo que o Senhor vai fazer. Mas por que o amor é o maior desses? Porque o amor é o presente, é a salvação presente em nós. Ele é o maior de todos, porque ele não acaba. Amém? Bom, diante de qualquer atitude soberba ou de superioridade, coisas que certamente provocam divisão e competição na igreja, que era o caso ali de Corinto, que era o que estava acontecendo naquele contexto, o amor ele vai surgir então, e Paulo vai propor isso aos coríntios, que ele é o caminho da superação para tudo. Somente o amor ele pode dar o verdadeiro sentido à comunidade de fé. Como disse o apóstolo João, lá em 1 João, capítulo 4, versículo 7, o amor procede de Deus. Para nós, como comunidade de fé, nós conseguirmos superar as nossas diferenças, nós devemos agir em amor. E da onde procede o amor? É de Deus. Nós, como igreja, precisamos, meus irmãos, buscar em Deus o amor. O que diferencia e destaca nós, como cristãos, não são os dons. Ali em Corinto nós vamos ver que eles valorizavam e eles achavam que seriam melhores uns que os outros por conta dos seus dons. E muitas das vezes nós achamos até que são por conta dos dízimos, das ofertas, seja por conta da presença ou da imponência que alguém se destaca no meio da igreja. Mas meus irmãos, principalmente na sociedade, na nossa família, que nós vamos entender que o nosso destaque como pessoas cristãs é vivenciarmos o amor. Todo serviço, e a palavra grega aí vai dizer diaconia para serviço, ele precisa ser feito a favor da comunidade. Ele precisa ser feito totalmente em amor, pois é através dele que a presença de Deus ela é revelada às outras pessoas. É num ambiente de amor que a graça de Deus se manifesta. Por isso o apóstolo vai afirmar: todos os vossos atos sejam feitos em amor. A gente vê isso lá em 1 Coríntios 16, 14. Uma igreja repleta de dons e projetos, ela corre sim o risco de perecer em sua vocação, se não tiver da parte das pessoas, dos ministérios, da liderança, a disposição em amar, de acordo com os preceitos bíblicos. A gente precisa entender então que apesar de a gente ter uma comunidade de fé sólida, com bons projetos, que se empenha em ajudar nos ministérios da igreja, que tenha uma liderança estruturada, ela pode perecer se tudo isso não for feito em amor. O amor, ele é uma característica importante de uma igreja sábia, que cuida dos seus relacionamentos, se importa com a necessidade das pessoas, seja ela material, espiritual, emocional, e busca caminhos para supri-las na força do Senhor, sendo acolhedora e amorosa com as pessoas da comunidade e com as pessoas de fora. Sabe, meus irmãos, não tem como.
Eu tenho o privilégio, né, de fazer parte aqui do Ministério da Ação Social da igreja, e eu vejo que se nós doarmos, não importa, sabe, se seja o nosso tempo, se seja a nossa atenção, visando aí, né, o atendimento à emoção das pessoas, ou até mesmo no âmbito material, levando doações, tudo isso sem o amor, de nada vale. Tudo isso não faz com que nós sejamos cristãos, apenas levarmos a condição para as pessoas. Mas nós devemos levar muito mais do que isso, levarmos o amor de Cristo que habita em nós. Muito da maneira de que nós amarmos tem a ver com as experiências que nós vivenciamos. Existem maneiras erradas de amar. Existem amores egoístas, sufocantes, interesseiros e doentios. No entanto, toda pessoa que experimenta o amor de Cristo, ela aprende com ele a amar de uma perspectiva diferente. Porque se nós estamos em Jesus, se o amor de Cristo habita em nós, não há como nós amarmos de maneira egoísta, de maneira interesseira, doentia ou abusiva. Assim, o amor que habita em nós e a nossa maneira de amar, seja como indivíduo, seja como igreja, deve ser sempre pautadas a partir das características do amor descrita nessa carta de Paulo em 1 Coríntios 13. Bom, nós vamos ter aí a primeira forma de amar corretamente, e ela é paciente e com investimento. Nós não somos seres perfeitos, e nós, como não somos seres perfeitos, também não temos como amar pessoas perfeitas. Por isso nós precisamos, irmãos, ter paciência, porque todos nós falhamos. Nós precisamos ter paciência com as limitações que existem nas nossas relações. Essas limitações, elas podem ser, e elas são na maior parte das vezes, uma maneira de nós aperfeiçoarmos o corpo de Cristo. Eu tendo paciência com você, você tendo paciência comigo, que nós vamos crescer juntos em maturidade. E para isso nós precisamos ter amor uns para com os outros, entender que nós não somos perfeitos, entender que nós precisamos em amor ajudar uns aos outros a crescermos como comunidade de fé, como igreja. A segunda maneira então aí de amar corretamente, segundo o amor de Cristo, é um amor que não arde em ciúme. O ciúme, ele mata as pessoas e as relações. O ciúme, ela é uma expressão de amor distorcido. É um amor, é um sentimento, né, que é um sentimento de posse, que surge de uma compreensão equivocada em relação às pessoas e às obras que nós realizamos. No amor, irmãos, a liberdade. Nós fomos chamados por Cristo à liberdade. Construímos laços e não correntes. Eu achei muito interessante essa afirmação, porque um relacionamento saudável, um relacionamento que não arde em ciúme, ele cria laços, ele não cria correntes, ele não nos aprisiona. Há pessoas que ela tem ciúmes até mesmo, não só das pessoas, mas da posição que as pessoas têm. Às vezes é um cargo que ele tem na igreja, até mesmo no trabalho. E isso tudo, meus irmãos, nós podemos ver que essas pessoas, então, elas estão pautadas nos seus próprios interesses. E quando ela é uma pessoa que está pautada no seu próprio interesse, e até mesmo ela quer amar ou sente ciúme do outro em relação ao status dela, ela fica impedida de amar a pessoa por quem ela é, e ela não ama essa pessoa porque ela tem um interesse pessoal. E isso é muito ruim, né? Você deixar de amar alguém porque você tem interesse na posição daquela pessoa, ou porque ela tem uma posição onde você acredita, né, que é maior ou menor. Como Paulo vai dizer, não há posição maior no corpo de Cristo. Todos nós somos importantes. O ciúme, então, ele
ele não é uma manifestação de zelo. Muita gente acha, que agir com ciúme é estar zelando daquilo que possui. Mas isso, irmão, é egoísmo, autoritarismo e falta de compreensão de tudo que nós temos e tudo que nós somos. Ele é de Deus. Tudo que nós temos, ele foi nos dado por Deus. A terceira característica, então, do amor é que ele tudo sofre. Jesus mesmo disse lá em João 16:33 que no mundo nós teríamos aflições, mas o amor a Deus não nos deixa desistir. O amor ao próximo, ele vai então nos ajudar a levar consolo àquele que sofre. E o amor de Deus, ele vai lançar fora todo medo. O amor, ele pode se decepcionar sim, até mesmo aborrecer, mas nele mesmo há forças para superação, perseverança e permanência no propósito divino. Paulo então vai concluir dizendo, exortando ali os Coríntios, dizendo que existem coisas que nós devemos deixar, pois é preciso amadurecer para avançar no corpo de Cristo, para avançar como igreja, para avançar no conhecimento da graça e do amor de Deus. Viver com divisões e facções não traz benefício nenhum, apenas vai atrasar o avanço da obra missionária. Tudo aquilo que nós fazemos em divisão na igreja vai atrasar o avanço do reino. É preciso crescermos em unidade, em amor e serviço mútuo. Afinal, meus irmãos, tudo passa. Os dons, eles acabam. Os grupos se desfazem. Os nossos conceitos se atualizam. Por isso, nós devemos estar firmes na fé em Cristo, na esperança da nossa vitória e no amor que nos faz único como conjunto, como corpo, cuja cabeça é Jesus. Identificar os desafios que o amor apresenta e superá-los é um exercício comunitário, é tarefa da Igreja de Cristo. O amor, ele é visto por meio dos nossos gestos e ele se torna a força que nos rege quando valorizamos as pessoas, principalmente as pessoas com quem nós convivemos, as pessoas que estão mais próximas a nós. Concluímos então que nós somos desafiados e desafiadas constantemente, todos os dias, a cada instante, nós vivermos plenamente o amor cristão. Esse amor, ele é puro, porque ele procede de Deus. E ele age, na verdade, como um antídoto nas nossas dificuldades, nas nossas mazelas das nossas vidas. Desejamos que, vivendo a vida com fé e sabedoria, nós possamos espalhar mais amor nesse mundo que tanto carece do amor genuíno, do amor verdadeiro, do amor que vem de Cristo, e assim revelar a cada vez quem Jesus é e a presença de Jesus em nós. Porque se Cristo habita em nós, se o próprio amor, que é Deus, habita em nós, nós precisamos viver em amor. Precisamos viver em amor com todas as pessoas que nos rodeiam e principalmente aqui como igreja, como comunidade de fé. Para refletir, então, eu quero te deixar uma pergunta. Quais são os desafios e os privilégios de amarmos a partir das instruções escritas em 1 Coríntios 13? Aprendemos, então, muitas coisas. Está na hora, então, de nós refletirmos em como colocá-las em prática. Eu quero deixar aqui também para você a leitura durante a semana. Aí temos um cronograma de domingo até sábado, com textos bíblicos que vão falar mais ainda sobre o amor. Para finalizar, eu queria então te convidar para assistir um vídeo, porque diante de todas essas lições que nós tivemos, nós vimos como a igreja deve ser, uma igreja que ama, uma igreja que concilia, uma igreja que educa, mas mais do que a igreja precisa fazer, eu queria te desafiar a pensar em o que é ser igreja.
E depois desse vídeo, então, eu gostaria que você tivesse esse entendimento. Amém? Vamos ver o vídeo? O que é a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com uma missão de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. E aí, meus irmãos, grande desafio, né? Nós então vemos aí que nós precisamos pensar fora da caixa. E eu quero te convidar a isso. Ver a igreja não apenas como uma edificação física, não apenas como aquilo que fazemos durante a nossa liturgia, mas que eu e você somos a igreja. Nós temos o desafio então de crescer juntos, evangelizar, liderar pequenos grupos e, como igreja, ser igreja. Eu e você, individualmente, somos essa igreja. Eu queria te convidar agora para fazer uma oração, para que nós possamos pedir auxílio do Senhor, do Espírito Santo, para que Ele abra o nosso entendimento, para que a gente possa vivenciar esse desafio na prática, de sermos uma igreja. Amém? Pai, muito obrigada, Senhor, por todo o conhecimento que o Senhor nos trouxe nessa manhã. Muito obrigada, Pai, porque o maior, Senhor Jesus, entre todos os dons é o amor. O amor permanece. O amor é Cristo em nós. E nós queremos, Papai, ser igreja. Nós queremos ver, Pai, a igreja não apenas como um ambiente físico, não apenas, Senhor Jesus, como aquilo que nós fazemos, mas que nós somos, Deus. Abre o entendimento dos meus irmãos, a cada um, Senhor Jesus, ao Papai que está assistindo essa aula, para que nós possamos viver esse desafio. E a partir de hoje, Senhor, pensarmos diferente, pensarmos como o Senhor, Pai, nos propõe, de que nós somos um corpo, Pai, e onde quer que estejamos, o Senhor ali está também.
de que nós, Senhor, e as nossas atitudes, a vivência do amor, Papai, é que nos faz ser igreja, Jesus. Em nome do Senhor. Amém. Bom, aqui então a gente tem a bibliografia do nosso estudo de hoje. Aquilo que foi transmitido está baseado, em todos esses fundamentos. E eu queria te fazer um convite especial. Nesse domingo, nós vamos estar aqui no templo físico e através desse link que está aqui, passando também na descrição, ele é só você acessar o link para fazer a sua inscrição. É necessário você ser inscrito para poder participar presencialmente aqui no culto. Aqui está então o nosso endereço, para que você é nosso convidado. Se você não é da nossa igreja, está assistindo esse vídeo, você é o nosso convidado especial e aqui está o nosso endereço. Quero te convidar também a fazer a oferta, plantar uma semente e investir no reino de Deus. Nós já aprendemos que os nossos dízimos e ofertas são investimentos para o reino. Amém? Inscreva-se no nosso canal, ative aí o sininho para poder receber novas notificações de novos vídeos e ficar por dentro das novidades da igreja. Bom, foi um prazer estar com vocês nessa manhã, espero que vocês tenham entendido. Me desculpe aí qualquer erro, mas é com muito prazer que eu estive aqui essa manhã e como igreja nós vamos crescer juntos. Amém? Tchau, tchau, um beijo e até a próxima.